você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 450º episódio aqui do podcast e conta com o patrocínio da ExpressVPN e também com o apoio dos mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio, que podem ouvir aí a edição sem edição, inclusive debugando o AirBuddy ao vivo aqui com o Mendes, uma conversa sobre The Pit também, sobre ícones betas desafiadores e por aí vai. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui, Marcos Mendes e Coca. Tudo beleza? Excelente. Tudo beleza, por aí. Tudo certo por aqui também. Eu quero saber como andam as nossas pirâmides do bem. Elas andam agitadas e elas expandiram. Já temos 2 pirâmides. Falta só uma para completar a trinca egípcia. Porque na área de trabalho também tem rolado a pirâmide do bem do pessoal dando os invites do Perplexity Comet. Nessa semana, Gustavo Lombardi, Luiz Arruda, André Honorato, todos mandaram obrigado a vocês. Eu vou dar uma dica que veio do Rodrigo Castro, abraço pra ele, no área de trabalho, que é o seguinte: o OnePassword tá com uma parceria com a Perplexity. Eles fizeram uma integração lá pra colocar o OnePassword direto lá no Perplexity. Então, pra quem assina alguma coisa, o Rodrigo assina o plano familiar do OnePassword. Ele recebeu um e-mail com acesso ao Comet lá pra poder baixar. Então, pra quem assina o OnePassword, de algum jeito, vê no e-mail se chegou. Ou então, passa aqui na descrição, quem for rápido ou rápida quando sair o episódio, consegue baixar o Comet. Tem aqui tem uns 5, 6 convites aqui. Eu vejo muito convite nessa pirâmide, com muito convite, mas sabe o que eu não vejo? Review. A galera falando, pô, cometei aqui e não gostei, cometei e gostei, cometei e não funcionou, cometei e o meu tomou o lugar do meu browser preferido, cometei aqui e não quero ver nunca mais. O pessoal não faz review. Então fica a dica, não cometam esse erro de não mandar um review se vocês cometaram. Não cometem esse erro. Comentam o Comet. Foi o que eu falei hoje na hora de trabalho. Cara, mudar de navegador é tipo mudar de país. É muito difícil quebrar esse vínculo, né? Putz, as senhas todas. Não, é pesado. É pesado. Mas quem tá usando, ou quem usou por um tempo, comentem com a gente as impressões de vocês. Eu tô, teoricamente, muito interessado por esse mercado, não o suficiente pra migrar. Mas eu vou testar o Neon da Opera. Essa semana vai chegar aqui um acesso para fazer. E é um que eu gostei bastante, tem umas funções legais. Eu vou deixar o post aqui que eu escrevi sobre isso para quem quiser ver. Tem uma função um prompt que vira função que você junta eles para fazer coisa mais avançada. Bem legal. Mas também, me vejo saindo do Safari? Difícil. Difícil. Agora, o Ivan Wilhelm e o Paulo Branco querem acesso ao Action Buddy. O Ivan comprou um iPhone 17 com Action Button e queria testar. Pra quem não sabe o que é o Action Buddy, a gente falou num episódio não tem muito tempo. Eu tive que fazer uma explicação um pouco resumida, mas acho que dá pra pegar uma ideia. E a boa notícia é que tem mais vagas, então pra quem ainda não conseguiu vaga, tem o link novamente aí. É o mesmo link, se alguém já tinha o link, clicou e não tinha, clica de novo que agora tem. Tem mais, eu abri mais 500 vagas, então acho que cabe aí mais uma galera. Eu acho que vai dar por umas semanas, no mínimo. Um pequeno rant aqui é que, assim, a Apple não permite, seria muito mais fácil você manejar essas coisas, porque a Apple não permite, quando a pessoa entra no beta por um link público, fica lá, você tem uma lista, tipo, Public Link Tester. Você não tem nenhuma informação da pessoa, mas tem lá. E aí diz se a pessoa instalou o app, quantas vezes a pessoa já usou o app. E não tem nessa UI do App Store Connect uma opção remove todo mundo que tá no beta que não instalou o app. E que tá que tipo, clicou no link há 2 meses atrás e nem chegou a instalar o app ainda. Ou só abriu o app uma vez, só usou o app uma vez. Não tem isso. Porque seria muito bom, talvez pela API daria pra fazer, mas preguiça, né? Porque daí eu poderia liberar vagas sem ficar inflando a quantidade de vagas do link. Mas, beleza, vamos seguindo do jeito que dá. E o Paulo Branco mandou pra gente também convites do Comet, também vai estar na descrição. Valeu! Obrigado. Agora, sobre usar o iPhone no bolso de trás, o Rodrigo Rodrigues e o Paulo Massucchi falaram o seguinte: principalmente entre as mulheres, é normal. Geralmente que o bolso lateral, né, da calça é só um porta-níquel, é costurado, né? Ele falou, e o Rodrigo falou, né? Ou foi o Paulo? Acho que foi o Paulo. Que antigamente ele lembra de ter visto até uma matéria que muito celular cai na privada. Por conta disso, né? A gente fica no bolso de trás, coloca a calça, tira a calça, acaba caindo. Verdade, né? É óbvio que
3 homens aqui não iam lembrar desse caso de uso que realmente... Eu lembrei da galera da gringa falando sobre isso também, que realmente a mulherada muitas vezes tem a calça que o bolso é decorativo na lateral. Mas tem uma coisa aí também. Me parece, impressão, que esse bolso traseiro das calças femininas é mais alto. Então, as mulheres não sentam em cima do iPhone. Exagerando aqui, fica na altura do rim o bolso. E não fica como a gente que coloca carteira, senta em cima, a carteira fica aquele abaulado. Porque às vezes eu vejo a galera de moto, você mostrou o telefone, eu reparo, não tem jeito, infelizmente. A galera tá de moto no mototáxi, aí atrás tem uma mulher, ela tá com você vê ali os 2 dedos de telefone do lado de fora. Então eu fico... Ela não tá sentada em cima, né? Tá ali tá quase como uma mochila, tá ali no rim, nossa, né? Dá um faniquito. Vai passar pelo quebra-mola, vai cair. Eu fico só de olho, só ali. Vai cair. Se cair, praga é minha, certeza. Agora, sobre o seu problema, Rambo, de baixar os modelos de tradução simultânea lá dos AirPods, o Edmilson Maciel falou o seguinte: estava com o mesmo problema que o iPhone informava que tinha que baixar os idiomas, mesmo tendo já baixado. Falou, só foi resolvido quando fiz uma configuração por meio do aplicativo Traduzir, clicando, tocando na verdade, né, no canto inferior direito, onde aparece um ícone de AirPods. Sendo que ali foi possível escolher o idioma da pessoa, o seu idioma. Ele falou, pra mim isso resolveu o problema e eu consegui testar a tradução ao vivo. Foi o que a gente tinha conjecturado aqui e faz sentido ser isso que você tem que fazer, porém não faz sentido a mensagem que dá se você não baixou nenhum idioma, né? Em vez de falar, abre o app e traduzir, escolha o idioma, né? Mas enfim, compreensível, porém... Um acabamentozinho que faltou que deixa o recurso um pouquinho pior. Considerando que eu aposto que 82,14% das pessoas nem sabem que tem um aplicativo de tradução embutido no iPhone, eu acho meio escondido isso, ser configurável por ali, né? Tinha que ser por ali também, tinha que ser redundante a configuração a partir de mais lugar meio acessível, tipo nos AirPods. E assim, no momento é a mesma empresa que faz tudo, né? O DMA, pro desespero do DMA, mas no momento que eu segurei ali nos AirPods, fiz o gesto de ativar a tradução e ele detecta essa situação, abre o app e traduzir. Pronto. Abre uma janelinha, um pop-up do sistema, selecione o idioma. Ou pergunta pra eu falar qual idioma que você tá falando. Português, qual idioma a outra pessoa tá falando? Chinês, francês, tarará. Sabe, é a mesma empresa que faz as duas coisas, né? Tipo, ainda. Se eu, sem código-fonte, hackeando no SRD, conseguiria fazer funcionar assim. Então, eles têm acesso ao código-fonte, eles têm que conseguir fazer isso. Bom ponto. E o follow-up em tempo real, a Mariana tá acompanhando a Viva aqui e falou assim: entre os acidentes de privada e batedor de carteira na Lapa, no Rio de Janeiro, e também na Paulista, aposentei o bolso traseiro nos idos do iPhone 7. Então, bom motivo. Agora, ainda sobre AirPods, o Carlos Alves falou que com o lançamento dos novos AirPods, ele aproveitou promoções para pegar os AirPods Pro 2. E gostaria de dicas de utilização, ponteiras, dicas de funcionalidades que a gente usa no dia a dia e que não sabe mais viver sem. Olha, para tirar da frente, só usa. A funcionalidade que eu uso no dia a dia, que eu não vivo sem, é colocar eles no ouvido, ligar o modo cancelamento de ruído e botar um sonzinho de chuva, ruído branco, qualquer coisa. É isso. Vou com o relator, só usa. Só usa não, né? Só usa ativando o cancelamento de ruído. De preferência ligado. Eu não uso o modo transparência, aqueles modos todos lá, eu não gosto. Eu gosto de sentir uma rolha em cada canal auditivo e é isso, sabe? Vai ser bom que eu tiver com as espumas, né? Porque pra mim o que eu prefiro mesmo, e sei lá, os AirPods Pro primeiro, esse atual também que eu tenho, não é como se eu saio na rua e estiver vindo um ônibus, eu não vou escutar, né? Eu uso normalmente na rua, com cancelamento ativo ligado, estou no podcast e ainda não fui atropelado. Dá pra perceber ainda quando vem carro. É claro que o pessoal fala, né?
por segurança, ativa lá o modo transparência, aquele outro que só reduz ruídos grandes, ruídos altos, e ainda assim manter o cancelamento de ruído ligado. Adiciona um ponto na sua segurança total quando você vai na rua, mas pra mim é o cancelamento ligado 100% do tempo. Eu não consigo usar só de um lado, eu acho muito estranho. Também não. Fica ponto e vírgula, né? Não funciona, e é isso, mesmo não ouvindo nada, aquilo de você tá com ele há tanto tempo no ouvido que você esquece que tá no ouvido. Eu fui colocar, eu abri a caixinha e falei, ué, aí eu percebi que já tava usando eles. Então e o contrário também, isso eu me senti bem idiota. Eu fui fazer alguma coisa e eu fui com a mão nos dois ouvidos e não tinha nada. Eu achei que eu estivesse com fone de ouvido. Já fiz isso várias vezes. Brain fart, mas... É bizarro, porque é tão confortável, né? Pra algumas pessoas, né? Nem pra todo mundo mas pra mim é super confortável. Chega a esse ponto. Eu esqueço se eu tô, se eu não tô. Tanto é que o lance famoso de eu, de vez em quando, tomar banho de AirPods começou por acidente, porque eu tava ouvindo um podcast de AirPods ali, fui tomar meu banho, tirei a roupa, tudo, entrei no chuveiro. Depois que eu já tava me ensaboando, que eu percebi que eu tava de AirPods e tô de AirPods. Resistente à água, deixa. E aí eu vi que não estragou e fui levando. Então, você meio que respondeu um pouquinho. O João Faria tinha mandado há muito tempo essa pergunta. Rambo, você falou que toma banho com os AirPods Pro. Você molha ele sem dó? Ele falou, só de pensar me dá medo? Ou então você fica desviando pra não molhar muito? Não. Aí, tipo, é dia de lavar o cabelo? Sem AirPods, né? Não vai encher de shampoo nos AirPods, não. É aqueles respinguinhos, assim, né? Mas não, tipo, mergulhar a cabeça embaixo. Vai lavar o ouvido, tira os AirPods, né? E devolve depois. Mas eu deixo pra fazer essas coisas que vai molhar a cabeça no final do banho. Daí eu tiro, boto ali em cima da pia e pronto, tranquilo. Assim eu consigo otimizar a minha escuta de podcasts. São 10 minutos? São, mas são 10 minutos que eu ia ficar ouvindo o barulho da água e posso ficar ali ouvindo o podcast. Às vezes um bom dia tech. Às vezes eu deixo eu nunca levo o iPhone pra dentro do box, porque isso me dá faniquito. Mas às vezes eu deixo o iPhone do outro lado, assim, e deixo um vídeo do YouTube que eu quero, que é mais de escutar, assim, que é só alguém falando alguma coisa. Que, tipo, é toque de caixa, assim, vamos consumir logo esse conteúdo. As pessoas já devem estar me diagnosticando com várias coisas, né? Mas enfim, eu já tenho acompanhamento pra isso. Mas assim, não tentem isso em casa, crianças, né? Mas funciona. E com os AirPods Pro 3 agora, supostamente até um pouquinho mais seguro, né? Que eles estão um pouquinho... Tá liberado. Mas ainda assim eu não recomendo mergulhar a cabeça na água com os AirPods, que não me parece uma boa ideia. Agora, você falou sobre os modos dos AirPods. Eu uso o modo adaptativo com o Conversation Awareness, com o negócio de volume automático, quando eu saio na rua. Se eu vou sair na rua, principalmente se talvez eu tenha que falar com alguém, tipo, com caixa de supermercado, alguma coisa assim. Mas, tipo, vou passear com o cachorro, eu boto. Porque, às vezes, sei lá, tá vindo um cachorro ali, você quer ouvir, ou vai encontrar alguém no meio do caminho, vai falar. Aí eu acho chato ter que ficar pausando, tirando do ouvido, né? E eu já reparei, assim, pelo menos por aqui, as pessoas que de vez em quando eu encontro, ou em estabelecimentos, nunca senti a pessoa desconfortável por eu estar de fone de ouvido. E no meu caso, eu estando com os AirPods no modo adaptativo, facilita eu entender a pessoa, porque ele filtra um pouco o ruído ambiente e deixa a voz passar mais fácil. Então, pra mim, ajuda. Eu usei uma vez num bar barulhento, numa dessas viagens de conferência, e foi mágico. Eu vou usar de novo agora nessa viagem, que vai ser legal. Então, recomendo. O que eu recomendo o modo adaptativo, lá nos ajustes dos AirPods, ele tem 3 níveis que você pode configurar. Daí, tipo, menos cancelamento, médio, que é o padrão, ou mais cancelamento. Eu boto no mais para ele tender mais pro cancelamento do que pro transparência. Mas ele vai ajustando. Se você tá na rua, daí passa um carro muito barulhento, ele dá uma segurada um pouquinho mais, aumenta um pouquinho o volume do que você tá ouvindo. Então, pra mim, ele funciona perfeito, assim, na rua. E eu também fico mais tranquilo que não vou ser atropelado porque eu não ouvi o carro vindo. Ainda que o modo transparência funcione, quando eu tô interagindo com alguém, assim, em situações normais, né? Não
tô passando por alguém, bom dia e tal, eu não tiro do ouvido. Mas se eu vou ter uma interação um pouco mais, sei lá, tô num caixa pagando alguma coisa, eu tiro uma ponta do ouvido e fico mostrando o ouvido pra pessoa, pra ela não ver que o outro tá... Eu não tô ouvindo, mas ele fala que é bom dia, boa tarde e tal. Mas né, até... Não sei se vocês percebem isso, mas parece que as pessoas falam mais alto quando você tá de fone, né? Tem não sei, assim... Talvez seja só neuro da minha cabeça. Eu acho que pode acontecer algo parecido com quem usa aparelho auditivo, né? Por isso até que a Apple fez os AirPods, mas aí... Porque a pessoa chega e... não, a pessoa tá com aparelho auditivo, então eu vou falar mais alto que vai ajudar. Mas se a pessoa tá usando o negócio pra melhorar a audição, é justamente pra não precisar que as pessoas falem mais alto, né? Aí você vai lá e grita com a pessoa, tá piorando a situação, né? Então... Mas eu vou reparar melhor nas próximas vezes, mas não reparei, não achei isso não, pelo menos não por aqui, né? Se bem que também eu não fico conversando com todo mundo por aí não, né? Tenho caixa de supermercado que já me conhece, então... Daí... esse é o maluco que tá sempre de fone de ouvido. Vou nem tentar estabelecer um contato. Mas eu já vi outras pessoas. E às vezes as pessoas são, de fato, desagradáveis. De tipo, a pessoa não se dá nem o trabalho de pausar o que tá ouvindo ou botar no modo transparência e aí fica, né? Tipo... olhando pro céu, escutando música, sei lá o que, e a pessoa lá do supermercado, senhor, né? E aí... Próximo. Tem que gritar. Vocês têm algum esquema específico de carregamento ou precisou carrega? Eu uso dois pares, daí enquanto um tá carregando, eu uso outro. Mas isso é mais por causa do AirBuddy, eu sempre tenho 2 pares, mas por causa do app. Não, o nível de interrupção que eu tenho durante o dia já é suficiente pra ele recarregar. Pra mim, pra caixinha, eu não tenho uma frequência fixa. Eu só falo, putz, faz tempo, né? Acho que daqui a pouco deve estar acabando a bateria. Eu ponho a caixinha pra carregar nesse mesmo carregador que eu tenho aqui pra carregar o iPhone e beleza. Ponteira, nunca usei nenhuma ponteira de terceiro, a própria de espuma, nunca... Sou mão de vaca, né? Então não compro essas coisas. Então eu sempre usei a ponteira pra mim, é a maior que eu prefiro, né? A menor eu já falei, né? Ela cancela menos o ruído. Para comprar os AirPods novos, vamos ver como é que vai ser. E vocês viram o desmontamento, né? A destruição da iFixit dos AirPods, que eles pegaram uma das ponteiras e passaram lá estilete pra fazer uma seçãozinha lateral. Você vê como é que é a espuminha, com a cobertura de silicone, dá pra ver os porinhos dela, assim. É parecido com o que a Apple tinha mostrado, no fim das contas. Só que mais feio, né? Porque é de verdade. E com os relatos do pessoal que tá usando, ficou bem claro por que a Apple colocou aquela mensagem durante a configuração. Realmente parece que a espuminha ela precisa amaciar. Eu chuto que deve levar em torno de uma semana de uso até ela se moldar ali, o seu ouvido. Eu tenho a impressão que é mais ou menos como a gente descreveu aqui que funciona, que tipo aquelas micro bolinhas vão se moldando na medida que você vai usando e fica mais fácil. E todo mundo falando que tá usando um número abaixo do que eu usava o dos AirPods só com a ponteira de silicone sem espuma dentro, né? Vamos ver, porque faz sentido, né? Tem mais resistência ali dentro, então ele já veda melhor mesmo. Vamos ver, tô curioso pra testar. Agora, sobre os novos iPhones, o Rogério Buzelli mandou um feedback aqui que eu acho que tem mais gente que teve essa mesma impressão. Ele disse o seguinte: manuseei os novos iPhones e fui surpreendido. Não tive a mínima vontade de trocar o meu iPhone 15 Pro Max. Achei a traseira do Pro feia e o aparelho com um toque menos premium. Já o Air pareceu só mais um iPhone. Achei o 17 básico na cor verde o mais bonito. Um dia antes eu estive segurando um Fold 7 e penso o quanto isso impactou minha percepção. Achei o Samsung muito leve, fino, gostei bastante da tela e a IA nas fotos está onde a carangueja nem sonha estar. Me deu vontade de comprar um dobrável pela primeira vez. Seria a minha escolha. Esse Fold 7 é aquele que você comentou também, Marcos? É o que eu falei que a minha sensação foi que era bem flimsy. Bem não parece tão vagabundo, assim. Pois é, curioso como essa percepção varia, mas assim, visualmente eu acho ele muito bacana. Agora, não segurei pra poder ter essa percepção. Mas também com relação ao iPhone 15 Pro Max, não é lá um upgrade, né? Eu digo, né, um 17 Pro, não é um upgrade tão significativo com relação ao 15 Pro Max, então o Rogério aproveita e economiza uma grana aí, fica o seu 15 Pro Max que tá ótimo ainda.
E nessa mesma vibe, o Salomon Lima falou o seguinte: planejava comprar o Air ou o Pro antes do lançamento. O Pro é excessivo pro meu uso e os modelos não Pro anteriores não ofereciam um bom custo-benefício. Usei um iPhone 14 até janeiro e troquei pelo S25 por causa dos avanços em IA do Android. Após o lançamento, comprei o modelo 17 base, que tem ProMotion, 256 e bateria para um dia, tudo que eu preciso num celular. Visitei 3 shoppings até encontrar uma loja da Claro com estoque e lá só havia na cor branca. O modelo Pro também estava sem estoque, o único disponível em todas as lojas e cores era o Air, o que me fez questionar seu sucesso. Olha, eu passei na Apple Store lá do Morumbi no fim de semana. Cara, a foto que você mandou é perfeita. Pois é. Eles estão logo na entrada, tem 2 mesas, na direita e na esquerda, com todos os iPhones ali, né? Tem o bloco do iPhone do 17 normal, do Pro, do Pro Max e do Air. Nas 2 mesas, eu mandei a foto de uma só, nas 2 mesas não tinha ninguém mexendo no Air. O povo tudo abarrotado em volta dos outros, e os 4, são 4, e os 4 Airs ali esquecidos totalmente no rolê. Ele veio um susto. Primeira coisa. E eu mexi nos telefones e decidi, eu não vou comprar nenhum. Eu tive a mesma impressão do Rogério. Eu achei pessoalmente, aí é 100% gosto, não tem o que fazer. Tem gente que vai discordar totalmente, eu sei. Os Pros eu achei horrorosos. As costas, a parte brutalista dele, que era pra ser o destaque dele, eu achei feio. E teve uma coisa que eu até compartilhei no grupo do Slack, e o Rambo falou uma coisa, eu guardei pra falar aqui. Existe entre o cartão de crédito ali das costas do iPhone e a carcaça dele mesmo, em vários, os que eu vi na loja, então eu tô com uma mostragem de, nem vários, poucos, mas todos os que eu vi tinham um espaço. E o espaço variava, era uma emenda, assim, de encaixe mesmo, tem, sei lá, meio milímetro sobrando ou em cima ou embaixo, e acumulava goo ali, eu não sei o que dizer, acumulava fluff. Tem mão de população. Células mortas. Então isso pedaço eu achei... de gente, tinha pedaço de gente Exato. No vinco. Então assim, isso é uma coisa que eu acho que não teria acontecido há uns anos, e eu achei feio. O Air, ele é bonitinho, ele é como eu esperava que ele fosse. O Rambo tá olhando pro dele aqui agora, procurando um espaço ou em cima ou embaixo. Você achou aí? Não, cara, eu acho que eu dei sorte. Eu peguei uma unidade boa, porque... bem encaixada. Eu nem consigo sentir em nenhum dos lados. Eu passo o dedo, assim, eu não consigo sentir esse espacinho, né, que tem. Porque existe uma transição de materiais, mas eu não sinto. E também não tô vendo nenhuma sujeira. Não, embora o meu seja o azul escuro, que é quase preto, que aí ajuda também a esconder, né? Mais ou menos, a foto que eu mandei era azul escuro e tinha um branco ali, né, nesse vinco, então, e é ou isso. Ou as minhas mãos são muito limpas, Pode ser. Ou o meu iPhone veio com a emenda ali perfeita, dei sorte. Mas variava esse espaço, ou era em cima ou era embaixo. Então era uma diferença mínima de tamanho, mas ela existe. Tá? Então isso é uma coisa. O Air, eu achei bonito, mas a hora que eu abri a câmera, eu arreguei de comprar. Porque o botãozinho de 1x ou 2x, e não ter o meio X, que eu tô percebendo agora quando eu uso bastante, quando eu saio, assim, eu não tô pronto pra... Eu avisei. Exato, pra abrir mão disso pelos próximos, 3, 4 anos, que é quando eu costumo ficar, é o 13, né? Então eu arreguei, e teve uma coisa que eu achei muito engraçada. Eu peguei tem o modelo preto, o acabamento, as costas dele e dos 17 normais. A cor das costas do 17 normal é linda, todos eles. A textura visual que eles deram ali é lindo. Do iPhone Air tem o preto, o branco e o branco. Porque é tão sutil o dourado e o azul que E eu fiquei mexendo e tal, tava mexendo no azul, aí chegou um casal do meu lado. Aí eles pegou, esse aqui é o preto. Aí ele pegou, esse aqui é o branco. Aí ele pegou mais um, esse aqui também é o branco. Aí eu coloquei o iPhone dourado, ou era o azul que eu tava mexendo, e dei um passo pro lado. Ele também, ele falou, mas colocaram os 3 brancos aqui. Aí a namorada dele, não amor, acho que esse é azul. Nossa. Aí eles foram percebendo. Se você olhar bem, um ângulo de 45 graus. Ajustando o range visual, falando, nossa, pode crer. Mas não, é preto, branco. Então não tem... É uma tonalidade muito, 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 muito sutil. Não dá pra comprar achando que vai ser cor. Não tem cor, né? Mas eu arreguei. Não vou comprar iPhone nenhum esse ano. E eu guardo pro dobrável do ano que vem. Foi meio decepcionante. Eu achava que eu tava na dúvida de qual comprar. A dúvida sumiu. Nenhum é a minha resposta. Resolveu a dúvida.
Resolveu a dúvida. Essa questão da traseira do iPhone Pro que você mencionou, eu tô criando uma possibilidade que eu não sei se seria plausível, mas assim, vamos pensar no ambiente de Apple Store, ele fica o dia inteiro com a tela ligada, com o brilho praticamente no máximo, se não no máximo, num negocinho MagSafe. Será que não tá derretendo a cola do negócio com o aquecimento e ele, tipo, desloca um pouco ali, né? Porque aquilo ali é colado, né? Aquele vidro eu imagino que seja colado. E aí não sei se não tá, tipo, mexendo, dando um shift ali na posição do vidro atrás por conta do ambiente hostil. Eu acho que esses iPhones foram especialmente não projetados pro ambiente hostil de mostruário de Apple Store. Porque todos os iPhones, assim, tirando a galera que risca de propósito, né, que faz os testes, todos os casos mais absurdos que eu vi foram de itens de mostruário de Apple Store. Eu não vi ninguém, assim, tipo... tô com meu iPhone aqui, usei normal e tá destruído atrás sem eu fazer nada, né? É um bom ponto. Eu tô caçando aqui no teardown da iFixit. Essa parte das costas dele tem mesmo uma cola na parte... É ao redor, mas é aquela espuma colante. Não é exatamente uma cola muito líquida. Não sei se aquilo derreteria, assim. Geralmente a temperatura que eles usam pra derreter isso é uma temperatura bem alta e por bastante tempo. Mas eu fico me perguntando, uma temperatura média por muitas e muitas e muitas horas, será que não dá uma sambadinha ali? Né? Não que vai descolar, mas que vai dar porque são milímetros, poucos milímetros, quase nada ali, um cabelinho, qualquer mexidinha que der já pode ser um problema. Não sei, eu tô inventando uma maluquice aqui, que pode talvez explicar, mas enfim... Ninguém compra iPhone de mostruário da Apple Store, né? Então, compra o seu iPhone, na hora que chegar, você olha ali, se tiver um espaço de mais de 1 pentelésimo, você reclama. Porque vai acumular. Foi você que falou, né? Será que com o futuro vai acumular assim? Vai. Esses que estão com o vinco maior, que tá mal encaixado. Não é mal encaixado, é o tamanho que é diferente dos dois componentes ali. Em alguns, eu não sei explicar por quê, né? Porque tinha que ser um pouco mais padronizado, mas... Se você comprar e tiver esse vinco, você tem que passar um palito de dente ali de tempos em tempos pra você poder limpar. Tem uma parte do iPhone que já tem várias gerações que me incomoda, que é essa parte aqui de cima do speaker, ali de cima, o buraquinho que tem, que parece que cada geração do iPhone fica mais largo, assim, tipo, ele ocupa mais largura da parte de cima e pequenininho. E aí, entra um pelo do Yoshi ali, sei lá, entra um fiapinho de alguma coisa que é branco, e aí fica um negócio branco ali, e pra tirar isso é um inferno. Nem palito de dente dá, porque palito de dente é muito grosso, não entra e dá medo também de estragar ali alguma coisa. Ar comprimido tem que ser um bem fraquinho pra não correr o risco também de estragar. Então, nossa, essa parte me dá um faniquito assim, que volta e meia entra um fiapinho, alguma coisa ali, tem que ficar tirando. É isso. O meu ainda era o que era menorzinho, então não tem tanto problema com isso. E, sei lá, mas Sim, eu fiquei decepcionado. Eu achei que eu fosse sair com uma dúvida mais cara de lá, sabe? O que é bom que eu guardo o dinheiro, né? Mas ainda assim, o acabamento do Aero eu achei tudo muito bonito, né? E a transição mesmo, né? Da carcaça pro Iconic Plateau que tem ali é agradável de encostar, sabe? Mas não rolou. Fica marcado com o dedo nas laterais, né? Pra quem tem essa noia, parabéns, tem bastante tempo disponível. Mas pra quem tem essa noia, fica mesmo. Tava todo marcado de dedo no lateral. Isso eu acho que é meio inevitável, né? O negócio é polido, brilhante e as mãos humanas são engorduradas e orgânicas. Não tem o que fazer, né? Vale lembrar para todo mundo que tá pensando em comprar ou que já comprou que quando você compra um iPhone, é o seu iPhone que, via de regra, só você usa, não centenas de pessoas, né? Então, eu continuo achando que você olhar o estado do iPhone no mostruário da Apple Store, que centenas de pessoas esfregam a mão nojenta todo dia, não é um bom parâmetro de durabilidade na sua casa, né? Sim. Mas aí também acho que tá faltando um regime mais detalhista de limpeza e cuidado dos iPhones por parte do pessoal da loja, né? De aumentar a frequência que faz limpeza, ou de tipo, esse aqui já foi, troca, bota outro, né?
Tá faltando isso também. E eu vi que a Apple tava usando, sei lá, uma água com sal, um lance desse pra cuidar melhor ali, colocando um siliconezinho, um plastiquinho em volta do carregador, e estão limpando com mais frequência as costas dos iPhones mesmo. Então eles estão ali tentando de algum jeito, né, contornar isso aí, mas não tem o que fazer. São milhares de pessoas, cada uma com um nível diferente de cuidado, de asseio, operando a mesma coisa. Eu fiquei pensando agora, a Apple faz aqueles testes de durabilidade. Eu acho que eles não têm um teste de durabilidade de, tipo, simular um mostruário de Apple Store e várias pessoas esfregando a mão no iPhone. Eu aposto que pro ano que vem vai ter, porque isso pegou mal esse ano. E é realmente uma parada de mostruário, pelo que eu vi, são os iPhones que estão à mostra lá. Aí eu fiquei pensando eles fazer tipo que nem os Mythbusters lá, quando eles tinham que simular um corpo humano de verdade, eles pegavam um porco. Eu fiquei imaginando a Apple esfregando porco no iPhone, assim, pra... vamos esfregar 50 porcos por dia no iPhone por 3 dias e aí depois a gente vê como é que tá e ajusta ali pra não ficar feio o iPhone do mostruário. Agora, e o Air, vocês acham que já acendeu o sinal de alerta? É só assunto pra virar notícia, pra virar assunto pra virar notícia? Mais ou menos, eu acho que eu acho um pouco cedo ainda, porque tem a questão do viés da amostra, né? Porque agora quem tá comprando é a galera que gosta muito de iPhone, que quer o iPhone novo, e esse não é o iPhone pra essa galera. Pelo menos eu não acho. Eu acho que a gente tem que talvez esperar passar a época de festas e tal, deixar o povão mesmo que não é tão vidrado que nem a gente ir lá, experimentar, ver. A pessoa que vai na loja nem sabe que iPhone que tem, sabe? Pra ver o que vai rolar. Mas eu acho que já dá pra ter uma ideia que não foi lá essas coisas, mas também precisa ser, né? Porque, tipo, será que tá vendendo menos do que o iPhone Plus? Eu nunca vi um iPhone Plus na vida, sem ser na Apple Store. Nunca, sério, nunca vi. Então eu acho que... Imagino que eu vou ver pelo menos um iPhone Air in the wild em algum momento. Mas eu acho que provavelmente o que a Apple quer é que venda melhor que a versão Plus vendia antes. E eu chuto que pelo menos melhor do que isso vai ser. Tem um ponto aí também a galera que tá indo lá pra loja, às vezes não sabe. Mas nesse momento quem tá indo provavelmente sabe que é lançamento. E essa galera que é, digamos, entendida e que talvez seja usuário do Pro, tá olhando o padrão. Eles estão olhando o padrão e o Pro, eles não estão olhando o Air. E eles deveriam olhar o Air porque estão curiosos. Peraí, como é que é esse Air? Então tem algo estranho. Pra mim, acho que vamos assumir aqui que esse Pro tem algumas falhas de projeto, que, né, espero que sejam corrigidas mais à frente. Se o Air não sobreviver, digamos, à prova do tempo, e a Apple conseguir, cara, eu fiz aqui um Air que equivale ao padrão. Esse padrão tende a morrer. Eu não vejo o Air sendo descontinuado. Eu vejo ele sendo descontinuado talvez como nome, mas reencarnando no lugar do padrão, ou sei lá, do Pro com mais câmeras. Eu não acho que esse Air vai ser algo temporário, mesmo que não tenha vendido quanto se achava que deveria vender. Pensando no resto da linha das coisas que tem Air, elas todas existem até hoje. A Apple, por um momento que durou uns anos, desinvestiu do MacBook Air, né, teve o MacBook, fez o experimento, não deu certo, aí voltou a atualizar e o MacBook Air voltou a ser um produto importante, não só um produto na linha, né? Mas todo produto Air tem uma atualização frequente. Pega o iPad Air, o próprio MacBook Air. Então, eu não imagino ele sendo um experimento de uma versão só e se não rolar, desiste. Mesmo porque ele é um trampolim pro tal do Fold, né? Pelo menos isso que todos os rumoreiros tendem a concordar. E claro que numa escala finita de tempo, as coisas bacanas do Air vão chegar no resto da linha, que é exatamente esse ponto, né, Coca? Que assim, a tecnologia vai evoluir, vai dar pra miniaturizar as coisas, pra deixar eles mais finos, vai ser um símbolo da evolução tecnológica, mais do que um diferencial, mesmo porque tem aquele lance lá de que tinha produto Air que era mais grosso do que o iPad, que o iPad Air era mais grosso do que o iPad Pro, que o iPad Pro era super fininho, então vira só um
sinalizador de preço e de categoria, mais do que o recurso ser de fato um dispositivo que quase flutua, porque ele é muito fininho, muito leve. Aliás, falando em fininho e leve, todos eles parecem não ter nada dentro. Não só o Pro. Todos eles parecem ser cenográficos, assim. Tipo, o iPhone 5S, um deles que era super levinho. Mesma coisa, eu achei. Me deu até a impressão ruim. Acho que eu prefiro ele ser mais... Nossa, mas isso é mais porque blocudo. você tá com... É o 13 Pro Max? É um tijolo. Não, porque pra mim, comparado com o 16 Pro Max, não mudou tanto assim não, questão de peso. Nossa, pra mim parecia que eu tava segurando um casco de iPhone. Especialmente o Air, que esse é o ponto dele, eu sei. Mas eu queria assim, ter sentido mais uma... Não sei. Que fosse mais blocudo, assim, não sei definir. Mais pesado. É contraindicativo com o Air, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, eu espero. Tem uma questão de produtos de alta qualidade geralmente tem um certo peso, né? Uhum. E não é só peso no sentido... Eu entendi o que você quis dizer. É impossível descrever com palavras, mas é a certain weight to it. Que uma robustez. Não é uma solidez, assim... Isso, solidez, eu acho que é a palavra, exatamente. Solidez. Todo mundo entendeu, né? Mas claro, pela milésima vez, só as minhas impressões, ninguém tá errado de fazer nada. Não, eu comprei o iPhone 16 Pro e eu acho ele feio, mas eu comprei mesmo assim porque eu atualizo todo ano porque eu preciso pro meu trabalho e é isso, então paciência. Mas não é que eu não acho particularmente bonito também, poderia ser pior, mas também não acho bonito não. Mas enfim, e queria mais opções de cores, como sempre. Ah, sim. Agora, sobre privacidade nos Airbnbs, o Carlos Cruz mandou o seguinte: vocês já viram ou falaram sobre as lives de Uber? Nossa, só de ver essa frase já me deu coisas aqui, mas enfim, o Carlos continua. Tenho alertado aos meus clientes sobre isso. Os passageiros conversam sobre tudo sem a menor ideia de que o mundo está assistindo. Ele até deu um exemplo de Nomad Driver no YouTube. Nossa, eu acho isso bem problemático, porém, se eu fosse assistir um canal assim no YouTube, não sei porque eu faria isso, mas digamos que eu fosse assistir, tipo Nomad Driver, eu assumiria que o motorista obteve o consentimento do passageiro para fazer aquilo, né? Porque senão é um problema gravíssimo. Eu já peguei Uber que tinha câmera no carro e no próprio aplicativo já avisava, o motorista está gravando as corridas por segurança, tarará. Mas não fazendo live, né? De qualquer forma, eu nunca converso com o motorista, eu já coloco lá que eu não quero conversar e às vezes a pessoa acaba puxando uma conversa e rola, mas eu nunca falo a minha senha do banco pro motorista, nem nada muito pessoal. Então, no geral, eu não me preocupo com isso, mas eu acho que eu ia considerar um processinho. Se aparecesse do nada uma live de Uber e tô eu lá no carro, não entro no carro pra participar de nada, né? Então, não sei, o Carlos jogou o motorista do Uber embaixo do ônibus, aqui, esse Nomad Driver, mas não sei, a gente não sabe. O Carlos que está falando, deu como exemplo, mas se eu assistisse um canal desses, principalmente se for um canal com muitos seguidores, com muitas views, eu imaginaria que a pessoa obtém consentimento do passageiro antes de fazer isso, né, virar público. Mas não sei. O que vocês acham? Eu acho problemático. Você falou que não vai dizer a sua senha pro motorista do Uber. Eu nem digito senha quando eu tô em lugares, digamos, pouco usuais. Eu não sei, vai que o cara tem uma câmera no teto, em cima do ali pra pegar digitando e depois faz... Não, elevador. Se eu preciso digitar a senha, em algum lugar assim... não usual, eu faço uma varredura e fico tipo bem por cima assim. Porque elevador, aí tem espelho, aí você, a câmera tá ali, peraí, vou digitar aqui, aí tem um espelho atrás vendo tudo do lado, assim, e especificamente no Uber eu vou estar com meu fonezinho de ouvido, então, bom dia, é isso mesmo, faz aquele migué, assim, poucas conversas, assim, não... Eu já entrei em carro que tem esse alerta
mas eu acho que são coisas diferentes em relação a motorista que tem o canal do YouTube para transmitir as corridas. São coisas diferentes. Me lembra um pouquinho, teve recentemente o caso daquela Nexar, que o 404 Media fez uma matéria, fizeram um podcast sobre isso também, que é uma dessas câmeras é isso, de usar no carro ali, que filma pra frente, filma lá dentro também, e subia lá pro servidor e colocava a geolocalização e foram hackeados, aquelas confusões que eles acham lá, é sempre um servidor que tá desprotegido e dá pra pegar as informações e ver o que estão conversando. A ideia dessa câmera é até que é legal, que é assim, a gente vai vender o produto para você e você pode participar desse serviço, onde a gente vai enviar os vídeos para o nosso serviço e outros serviços podem se conectar com a gente para pegar informação de rua fechada, de acidente, de outras coisas, mas a gente redact, né, tira, como é que fala isso? Apaga, borra, sei lá. É censura mesmo, mas não do jeito que as pessoas usam pra atacar. A gente censura qualquer informação sensível nos vídeos. Isso acontece automaticamente no aparelho antes de ser enviado pra nuvem. Isso é o que eles diziam. Porém, alguém achou um servidor lá aberto onde tinha os vídeos crus, antes da censura. Ou seja, esse papo de antes de enviar pra nuvem, passa pela... né? Porque daí, tipo, placa de carro, rosto de pessoa, teoricamente não ficaria disponível, e de fato não ficava, mas tinha num servidor lá deles, aberto na Amazon, acho que era um S3 da vida, um bucket aberto, os vídeos sem a censura, então, enfim. Então, eu não é sobre esse youtuber específico que ele mandou aqui o nome, eu já esqueci, mas eu acho difícil que quem faça isso esteja pegando autorização passageiro por passageiro, escrita. Primeiro, aposto que a Uber não deixa fazer isso. Se eles forem pegos fazendo isso, eles estão na rua. Ou já estão na rua porque é Uber, mas você entendeu o que eu tô falando. Segundo lugar, eu acho que se eles fossem fazer isso, o que acontece? Você chama o carro chega, ele fala assim, escuta, eu posso te filmar? Mas não tá no aplicativo aqui, não, é pra live. Você fala não, faz o quê? Você cancela a corrida? E aí você vai chamar outro carro, mas aí que você põe no cancelamento, você vai ter que pagar, porque ele foi até lá. É muita confusão pra enfrentar no dia a dia. Eu acho que a pessoa só entra no carro e ela sai e ela acaba não sabendo que ela pode participar. É o que eu acho, com base em nada, pela dinâmica de dia a dia, de correria, de tentar fazer a maior quantidade possível de viagens versus a vontade de fama. Não sei. Eu detestaria saber que eu estive sujeito a isso, mesmo não tendo conversas sensíveis dentro do carro, mesmo nem mexendo muito no telefone dentro do carro também, só existo no carro até a hora de sair. Mas essa ideia me deixa bastante desconfortável também por motivos absolutamente óbvios. Sei que tem gente que fala, não, quer filmar, filma. É diferente. Diferente da câmera de segurança, é outra coisa. O meu problema não tem nada de tão especial na minha imagem que eu sou tão precioso. É a questão de você ser usado, de tipo... E de não ter a opção de a opção de optar é ótimo, né? Não ter a opção de escolher, de tipo, né? Tipo, eu quero ter a opção de dizer não. Então, e se eu disser não, eu quero que esse não seja respeitado. Isso vale pra tantas coisas na vida, inclusive pra você ser gravado e um vídeo publicado em qualquer lugar. Então, é isso, né? É questão de respeito básica. Mas eu continuo numa coisa assim, eu não acredito que um motorista de Uber faria isso dessa forma, porque o cara ia perder a conta do Uber em 2 toques. Tipo, sei lá, me parece... Eles bloqueiam conta de motorista e de usuário também por muito menos do que isso. Sei lá, me parece algo meio... Seria muito rápido o corte. A consequência. Câmera de segurança é câmera de segurança, né? Fica só lá pra quem tá, né, fazendo monitoramento, é uma coisa. Mas ir pro YouTube, né, é outra escala, né? Passa a ser outra virar atração, E parece que isso tem algum sucesso, né? Os números não são irrelevantes. Seria fácil da Uber achar os motoristas que estão, né, fazendo isso. Se tá no ar, né, tem algo aí. Essas questões de imagem, eu acho que é mais uma das coisas que hoje em dia teria que se repensar a legislação sobre isso. Porque, de um modo geral, a questão é assim, existe uma expectativa de privacidade, sim ou não? Se você tá andando na rua, você tem uma expectativa de privacidade? Não, você tá andando na rua.
Qualquer pessoa pode ver você, ver o que você tá fazendo. Agora, uma coisa é você tá andando na rua e alguém tá gravando ali e você passar ali na rua. Outra coisa é alguém pegar uma câmera e ficar gravando especificamente você na rua e depois publicar e esse vídeo ter 50 milhões de visualizações e você passar a ser zoado porque você tropeçou na rua, sei lá, sabe? Eu acho que hoje em dia, com a viralização das coisas, tem que repensar um pouco isso, né? Porque você pode até argumentar que não existe expectativa de privacidade se você tá andando de carro, porque qualquer pessoa pode pegar e gravar você ali. Mas uma coisa é gravar, outra coisa é 50 milhões de pessoas verem aquilo, né? Tem uma diferença. Pensa, por exemplo, quando vem multa fotográfica do carro, o carro vem tampado, pra não mostrar quem estava dentro do carro na hora que foi fotografado, né? Você vê o carro e vê a placa, mas tá borrado ali, né? Que senão acontece o que aconteceu com a Xuxa e com o Senna. Então não pode, né? E, por exemplo, Street View, mesma coisa, borra rosto de todo mundo, borra placa de carro de todo mundo. Uma coisa é você estar no mundo, você está exposto a quem está nas suas imediações no mundo, que é diferente da escala de seu foco em você exposto pro resto do mundo. Acho que são coisas bem diferentes, né? A expectativa de privacidade de uma coisa, ela é meio diferente da outra. E pode muito bem ser que esse youtuber acabe seguindo o caminho que toda coisa... eu não sei como classificar, né? Que a gente vê aplicativo que faz coisa errada, por exemplo. Qual que é o caminho? Aplicativo de calculadora, finge ser calculadora, mas na verdade é uma pirataria de Netflix. Ele aparece, começa a fazer sucesso, vira notícia, sai do ar. É sempre a mesma... É a fama que é o ônus e o bônus do aplicativo, né? Ele fica famoso porque tá dando o benefício da pirataria. Aí ele fica famoso demais, bate lá na Apple, tiram do ar, né? Então, pode ser uma questão dessa, né? Você tem que ficar famoso no limite, né? Tem que ficar sempre famoso só. Porque se você virar famoso, aí bate na Uber, aí não pode, né? Então, é uma matemática complicada. Eu lembro da época que o Felipe escrevia pro 9 to 5 e da época, parece que faz 10 anos, né? Mas enfim, quando o Felipe escrevia pro 9 to 5, ele postou algumas vezes sobre apps de calculadora, que na verdade era app de pirataria, alguma coisa parecida, e sempre tinha um monte de gente nos comentários xingando ele. Pô, por que você foi divulgar? Agora X9. Tiraram do ar o app. Que era tudo uns grupos de Telegram, que a galera ficava trocando o link pro app, daí tiravam o app do ar, daqui 10 minutos alguém postava o link de outro, né? Umas comunidades meio... Enfim. Agora, eu quero saber, Marcos, porque eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que aquele seu bug dos Spaces, Dock, do App Switcher congelado no Mac tem um culpado, ou culpados, ou tem um veredito, aparentemente. Tem, eu tô tão aliviado, vocês não têm ideia. Já faz quase uma semana que eu não enfrento nenhum problema de travamento, de trocar os Spaces, de clicar no Dock, de apertar o Command Tab. Chegou aqui, depois da gravação do DT, ou não foi na quinta-feira, foi um desses dias. Falei, cara, não, eu vou achar qual que é o maldito problema que está acontecendo. Porque era uma coisa intermitente, não. Eu reiniciava o Mac, às vezes tava bugado, às vezes não. Aí eu fui fechando aplicativo por aplicativo aberto e testando. Eu fechava o Adobe Creative Cloud Services, blá blá blá. Trocava de Space, tava travado. Falei, bom, não é esse então. Fechei até o AirBuddy. Eu confio em você, mas eu fechei só pra eliminar não, mas tem que... a possibilidade. Tem que Fechei testar. o AirBuddy, não rolou. Text Expander, não. Keyboard Maestro, não. Tô olhando aqui os apps abertos aqui, um por um. O Rambo acha que tem um candidato. ChatGPT, não era. Perplexity, não era. O Rambo acha que tem um candidato. Quem que era, Rambo? Não é um app específico, mas são apps Electron e ou Google Chrome. Não era o Chrome, era o Downlink. Nossa. Aquele app que eu tenho, que o Rambo até fez uma alternativa, que eu vou voltar a usar, que a cada 20 minutos atualiza o wallpaper. Você fez? Eu lembro, eles bugaram uma vez uma foto de alguma coisa, você fez lá é um shortcuts. Que rodava junto com o appzinho, que eu acho que até do desenvolvedor muito ativo, acho que o app que a gente usou até pra fazer a cola de uma coisa na outra lá. É do Syndra, não é? Que é um app de... ele tem um app que é tipo Action Buddy, que são várias actions pelos shortcuts. Uhum. Então, você tinha feito essa alternativa aí que eu vou voltar a usar, mas era isso. É o Downlink que por algum... Aí eu mandei mensagem pro desenvolvedor, fui solenemente ignorado. Então,
é isso. Vou acabar não usando mais até sair algum update que um dia eu volte. É verdade, né, Downy? Como é que tá? Deixa eu ver. Mas olha que alívio absoluto. E eu não tenho contato com o Steve Troughton-Smith, mas eu aposto que ele também tem esse app, porque faria sentido ele usar isso, porque ele meio que brotou na comunidade de quem segue coisa da Apple, etc., especialmente de Mac. Então é isso. Tá resolvido, que alívio. Pelo menos pra mim, tô uma semana usando o Mac como era antes do Tahoe que bugou isso. Não tô usando o Bartender, que era um outro que sobrou até pra você, né, Rambo? O Bartender. Mas aparentemente, numa versão 0.0, 0.6, 0.8, sei lá, que eles soltaram, melhorou. Eles estão funcionando como deveriam. Não parei ainda pra testar. Mas vocês não têm ideia do prazer que tem sido usar o Mac se ele travar cada vez que eu dou um swipe pra lá ou pra cá. Nossa, tava insuportável. Então, vocês lembram que eu disse que a Apple era maluca de lançar o macOS Tahoe junto com o iOS 26? Porque assim, sim, existem bugs que são esses cantinhos de apps que se integram com o sistema, que acabam prejudicando ali a performance e tal, mas de qualquer forma, continua sendo responsabilidade do sistema não deixar que apps façam isso, né? O propósito do sistema operacional é não permitir que apps destruam ele, teoricamente. E quando você faz um major update, eu sei que a Apple faz vários testes com apps de terceiros, mas é claro que, sei lá, provavelmente o Downlink não é um dos apps que eles testam. Curiosamente, o AirBuddy é, porque eles já colocaram ifs no sistema para não quebrar o AirBuddy, o que me deixou muito feliz. Mas deu muito problema disso no macOS Tahoe, tá dando ainda. Problema de gerenciador de menu bar me afetou, mesmo eu não usando, porque o AirBuddy tem um ícone na menu bar, e aí quebrou coisa da menu bar, pra onde foi parar o e-mail de suporte? Pra mim, que faço o app, e aí já tem a respostinha de AI lá, pré-pronta, desinstala o Bartender, desinstala qualquer app gerenciador de menu bar. Continua o problema? Sim. Então, beleza, vou verificar. Não, entra em contato com o desenvolvedor desse app, não tem nada que eu possa fazer. Já tá pré-programado lá, porque teve muito problema com o gerenciador de menu bar, porque, como eu tinha dito, o próprio macOS Tahoe tem bugs de menu bar. Teve, uns 2 ou 3 usuários do AirBuddy, que o AirBuddy tem, no beta, na versão 3, você pode trocar o ícone da menu bar, você pode botar nenhum ícone, pode botar o ícone do app, ou pode botar a bateria do Mac, se for um laptop. Muita gente usa a bateria do Mac como ícone. Aí Inclusive teve uns 2, eu também, teve uns 2 ou 3 usuários que colocavam lá pra usar a bateria do Mac como ícone e não trocava. Simplesmente não trocava. E aí fiz tudo que é diagnóstico, enfim, vários testes com máquina virtual, com máquina física, tudo, usuário ajudando a debugar, nada, eu pensei, nossa, será que teve um bug no negócio de preferências do Mac que não tá, porque é uma flagzinha lá nos ajustes do app, que é um número de 0 a 4, sei lá, e o 4 é a bateria do Mac e o 3 é o ícone do app e por aí vai. E tava tudo certo, mas o ícone simplesmente não mudava. Aí, um desses usuários hoje atualizou pro macOS 26.0.1 e resolveu. É bug do macOS Tahoe, é isso. Que por algum motivo maluco, para alguns usuários, simplesmente mudanças de menu bar não são refletidas. E nenhum desses usuários estava usando o Bartender ou qualquer coisa parecida. Então era realmente bug do macOS. E tem mais 2 bugs de travamento, que foi o que eu achei que estava afetando você. Tem um bug de travamento envolvendo... E todos eles são em apps Electron ou Google Chrome, que é o mesmo motor, né, no fim das contas. Aí um deles é alguma coisa relacionada a autofill de campo de texto, que, enfim, foi corrigido no 26.0.1. E o outro é uma API privada que o Electron usa para customizar o corner radius da janela do app. E, cara, isso tava me afetando.
Porque... E aí parou de me afetar porque eu parei de abrir apps Electron e Google Chrome no meu Mac que tá no Tahoe, porque no beta do 26.1 isso não tá corrigido ainda. Só no 26.0.1. No beta, não. Ainda não, né? Imagino no próximo vai estar. Porque o que acontecia? Depois de um tempo, de um certo uptime, que eu tinha usado o Slack, e não era assim, tem que estar o app Electron aberto. É assim, o app Electron ficou aberto, quanto mais tempo ele ficasse aberto, pior ia ficando. Só que aí mesmo você encerrando o app, o problema continuava. E aí não era o Command Tab, o Dock, era o Mac inteiro. Ficava super travado, até o cursor do mouse ficava em câmera lenta. E aí aconteceu várias vezes comigo aqui. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? e geralmente era no Xcode, que tipo, eu acordava o Mac e já tava o Xcode aberto ali, eu ia continuar o que eu tava fazendo, começava a digitava uma linha de código inteira e assistia as letras aparecendo em câmera. Meu Deus, o Xcode tá impossível. Aí reiniciava o Xcode, mesma coisa. Nossa, mas esse projeto tá pesado. Abre um projeto em branco. Não é o projeto, não é o Xcode, é o Mac inteiro. Aí reiniciava, funcionava. Daí, deixa eu responder essa mensagem no Slack. Abre o Slack, deixa minimizado ali, daqui 1 hora o Mac todo lento de novo, tinha que reiniciar. Nossa, cara, que inferno, viu? E isso é uma coisa que a Apple tinha que ter percebido antes, porque não testaram nenhum app Electron, tipo, deixa um app Electron rodando por 2 horas e depois confere se a performance ainda tá igual. Quando tá tudo bem, o pessoal já acha ruim, bugado então, né? E tem alternativas ao Bartender, tem o que você mandou, né? Que a pessoa que entrou em contato com você mandou, que é o Barbie, B-A-R-B-E-E, Barbie, né? O Paulo Bem Branco mandou também nome, chamado Ice, também achei ótimo o nome. O Paulo Branco mandou o Ice, eu vou deixar os dois aqui na descrição também. O Ice é open source, inclusive. Ah, que legal. Tá no GitHub, pode crer. Mas ele mandou o link do GitHub também. Não tá 100% não, ele tá mais pro Bartender. Tá aqui, não. Ordenação, ele perde. O Barbie, segundo esse usuário do AirBuddy, que tava tendo problema com o Bartender, e aí ele foi procurar alternativas e descobriu o Barbie e falou que o Barbie tá funcionando perfeitamente pra ele, né? Aí vai de cada um, mas ele tá no Tahoe e tava funcionando. Porque esse foi um usuário que teve problema por conta do Bartender. E aí casualmente foi o primeiro usuário que reportou, que é um usuário muito fiel, que sempre reporta qualquer coisa e é sempre muito solícito. Então foi justamente a primeira pessoa que reportou, e daí eu já matei a charada rápido. Aí, pode crer, é o Bartender mesmo. E aí já descobriu essa alternativa. Então fica a dica pra quem usa esse tipo de app. Porque, sei lá, eu não tenho coragem de usar esse tipo de app, porque é o tipo do app que qualquer coisa que der errado no meu Mac eu vou achar que é esse app e já vou querer desligar, sabe? Porque é muito frágil, assim, o jeito que esses apps funcionam. Mas aparentemente o Barbie tá funcionando. Agora o que falta é resolver. Eu tô com 2 problemas ainda. O primeiro são que o Spotlight para de achar as coisas. E o segundo, que no Safari, o método que eu imagino que todo mundo faz, né? Sabe, uma aba nova, coloca, sei lá, giga, já vai colocar gigahertz, ele tem o autocomplete, então é giga e dá o return. Ele não tá achando as coisas a tempo. Então o que acontece? Eu tenho um monte de pesquisa Busca por no gig Google. No Google. Aí ele acha que é isso que eu quero agora, a partir de agora, né? Então você põe giga e ele nem procura mais. Então tem que ir lá no histórico, deletar as visitas. E as duas coisas eu acho que são de indexação. Puxar de um índice de algum jeito, né? Eu que é tudo Spotlight no fim das contas. Isso... E aí tá bugado. Isso de busca eu tô sofrendo num dos Macs. E o que eu percebi é, por exemplo, em vez de eu digitar gigahertz, como no teu exemplo, eu digito G e espero um pouquinho. Aí eu faço o I, ele completa. Então parece que é o tempo de iniciar a busca. Eu tenho digitado mais lento e resolve. É exatamente isso. É isso, assim. Ele não acha nada. Aí eu ponho o A, aí ele acha na hora. Então, é a rapidez do primeiro input ali, né? Eu vou tentar isso no Spotlight também. Pode ser a solução. O problema é que isso tá meio... É ruim, meio chatinho não é mesmo. a solução. É uma maneira de conviver. Pois é. Tirando isso, tá ok. Agora que eu resolvi isso do congelamento... Tirando todos os problemas, tá bom. Pois é. E do Spotlight é cretino porque ele tem lá a busca normal, eu tento achar. Tem um
numbers aqui específicos, reports e blá blá blá, o nome do arquivo, né? Procuro por reports, ele não acha. Procuro por R, ele não acha. Aí eu deleto toda a pesquisa, deixo lá o Spotlight pelado, aí aparecem os documentos recentes e tá lá o que eu tô procurando, porque eu acabei de abrir. Que isso tá... isso dá uma gasturinha. Tinha uma outra coisa também de Spotlight, aquilo de você, sei lá, mail. Eu aperto command, espaço, mail, return. Aí ele vai no dicionário e procura mail no dicionário, ao invés de abrir o maldito mail.app, que é o que eu faço todo dia. Definição de palavra aleatória no dicionário, como eu tenho lido ultimamente, porque tá acontecendo a mesma coisa. Eu vou voltar a usar o Raycast, com certeza, porque o Raycast é... pum, abriu o negócio, não tem, sabe, é uma trava, são milhões de paper cuts ao longo do dia, assim, né, que você vai abrir um negócio, aí eu tenho no Raycast várias palavras que eu cadastrei como, se eu digitar isso aqui, é isso aqui, esquece todo o resto e vai pra isso. Aí eu pensei, agora o Shortcuts tem isso, o Spotlight tem isso via Shortcuts, então eu posso criar esses atalhos especiais que eu tenho no Raycast, eu crio Shortcuts e aí eu cadastro no Spotlight. Eu fiz isso, funcionou por um dia. Aí agora é sorteio da telecena do Spotlight para decidir se vai ou não vai reconhecer o shortcut que eu cadastrei. Tipo, 50% das vezes eu digito e ele, tipo, nem aparece nos resultados. O negócio que eu cadastrei explicitamente. Eu coloquei uma palavra lá que eu falei, esta palavra é este shortcut. E mais nada. Só quero isso. E não adianta. Eu posso digitar a palavra e acabei de testar aqui o que o Coca falou, de digitar devagarinho, tipo, só a primeira letra, esperar um pouquinho, não rolou, porque agora ele tá numa fase que ele decidiu que ele não funciona os shortcuts. Fora que daí quando você dá Enter pra, né, quando ele reconhece e você dá Enter, leva tipo uns 5 segundos pra, tipo, cara, esses atalhos que eu criei é tudo só abrir um app ou abrir um arquivo específico. Por que tem que levar, tipo, 5 segundos? O Raycast faz em meio milissegundo. Tipo, não dá nem tempo de... Sério, não dá tempo de ver a janela do Raycast aparecer na tela. Eu comando espaço, Enter, já abriu o negócio. O Spotlight leva no mínimo uns 8 segundos no total entre ele achar o shortcut, eu dar Enter, ele rodar e fazer o que eu pedi. Isso quando funciona, porque funciona tipo 50% das vezes. Então, é uma porcaria. Desculpa, não tenho outro jeito de descrever. Vamos ver, né? 26.1 tá aí. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai fazer um pouquinho de vibe coding, pelo jeito, porque o Mendes descobriu, na verdade acho que alguém recomendou, e o Mendes testou um app de vibe coding no iPhone, eu também testei, e nós temos pensamentos, mas antes disso eu quero agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT, e oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar, e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, você se conecta especialmente num Wi-Fi público, se você faz isso, geralmente os seus dados acabam sendo o preço da conexão. E com a ExpressVPN você passa a usar o seu dispositivo, seja o computador, celular, tablet, Apple TV, aparelho de TV, com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, o que quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. E você também pode se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo, então você pode acessar, por exemplo, o catálogo do Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, ou se você estiver fora do país, pode assistir também um conteúdo que só esteja disponível no Brasil, selecionando lá numa lista de uns 100 países que a ExpressVPN oferece, Brasil, coloca e você acessa o conteúdo, mesmo não estando no país. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual, você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa o link que está nas notas do episódio, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado. Inclusive eu tenho que ver se está configurado aqui no iPhone novo, porque agora na viagem eu vou precisar. Muito bem, que história é essa, Mendes? Agora dá para fazer app de iPhone no iPhone.
sem escrever uma linha de código? Me siga para saber como. Olha, isso foi, na verdade, quem mandou essa dica pra gente foi o Rogério Mizio. Falou assim, é um vídeo, criação de aplicativo no iOS via Vibe Coding. Será possível? Veja esse vídeo, mandou o vídeo. Ó, eu só preciso fazer um comentário sobre o vídeo, porque vai ter gente que vai escutar e vai pausar e vai abrir o vídeo. Eu nunca tinha visto um vídeo de YouTube, porque o título do vídeo e o thumbnail são clickbait, claramente, né? Mas eu nunca tinha visto um vídeo onde o conteúdo por si é clickbait. Tipo, o cara não respira, ele não para de falar nunca. Ele, tipo, olha que maneiro, olha incrível. Tipo, não termina. Quando vê, já terminou o vídeo, aí você quer clicar e ver o app. Tanto é que eu fiquei na dúvida até agora se foi um vídeo patrocinado ou não. Eu acho que não, no fim das contas. Não foi. Mas parece muito uma propaganda do app. Porém, o vídeo é interessante e o app mais ainda, conta. Esse vídeo, né, eu assisti, eu reconheci a voz de pronto. É do Mike Russell. Eu conheci o Mike Russell 10, 15 anos atrás. Ele tem um canal de Audition. E tanto é que você vê que a voz dele é perfeita, né? Nesse vídeo, você não, parece que é um podcast. É super bem trabalhado. Tem esses efeitos, assim. Então, eu quando vi, eu falei, caramba, né? Eu acompanho. Quer dizer, não acompanho, né? O que ele postou semana passada? Não sei, então não acompanho. Mas conheço o trabalho dele desde essa época. Sabia que ele tava com um canal de IA, mas não tava acompanhando. Aí eu me atualizei e falei, caramba, que é o canal de IA. E aprendi muito de Audition com o Mike Russell. Tem no Waves, ele tem parcerias com os plugins, então tem alguns presets lá que ele fez, assim, então nessa parte de áudio, assim, o cara eu conheço mais ele pelo áudio do que agora por essa IA, né, essa linha de editorial de IA dele. E Coca, sabe que eu já aprendi muito de Audition. Eu pensei, nossa, com alguém que tem uma voz igualzinha desse cara, é porque é o mesmo cara, então... Tá explicado, porque ele tem um sotaque específico. Sim. E a voz, ela é encorpadona, assim, né? Os de Audition faz completo sentido, né? Aí abriu esse vídeo, na hora me remeteu a esse vídeo do Audition. Eu falei, tá, sei mundo lá, pequeno, né? Vai ver agora, os youtubers estão fazendo isso porque soa bem, né? Não, então é o mesmo cara. Ok, né? E por ser essa voz impostada, super tratada, parece mesmo comercialzão. Eu achei também no começo que fosse o vídeo patrocinado, mas acabou que não era mesmo. E o que é o app? É um app chamado Bitrig. Bitrig. Ele foi feito, é uma empresa de 3 pessoas, sendo que 2 delas trabalharam foram co-criadores, ajudaram a fazer o Swift, acho que Swift ou SwiftUI, não tenho certeza qual dos dois, né? Mas esse app você abre, tem lá um campozinho de prompt, um campinho de prompt embaixo. Aí eu fiz um teste, falei, escuta, faz pra mim um aplicativo no estilo clássico de esquiomorfismo do joguinho Lights Out. Foi só esse o prompt que eu fiz. Eu vou falar das limitações, né? Mas levou, sei lá, 15 segundos. Aí você vê lá o chain of thought dele, bonitinho. Ele fez o app. Aí os botões tinham uns ícones de luz dentro. Eu falei, não, ao invés de ser um botão com ícone de luz, faz o botão como se fosse um plástico. Faz ele azul, faz ele acender e apagar como se fosse uma luz mesmo, esquiomórfico, bonitinho. Aí ele fez. O resultado eu pus lá no post do 95Mac. Dá pra ver lá quem quiser ver o print. Rolou. A limitação é a seguinte, só dá pra você mandar 5 prompts por dia e o plano gratuito, você só pode mandar 30 prompts por mês. No plano pago, que custa $20 por mês ou R$130 por mês, é pesado, você só pode mandar 5 prompts por dia mesmo assim, mas aumenta para 250 prompts que você pode mandar por mês. O que me impressionou. E aí, a hora que ele criou o aplicativo, você pode ou ver o código-fonte, editar se você quiser. Dá pra editar no iPhone, mas aí você pode exportar ele e jogar no Xcode. Sei lá, o Rambo pode dizer melhor do que eu. Ou então, se você tem o plano Pro e tem uma conta de Apple Developer, você pode publicar esse aplicativo no Test Flight, pra mais gente poder baixar até a Apple cortar. Mas o fato desse pessoal ter trabalhado na criação, acho que é de SwiftUI mesmo, e estarem fazendo esse app ultra otimizado, e eles até na nota de update mais recente, eles estão usando inclusive o Claude 4.5 para montar ali a estrutura do app, para fazer e a definição inicial do Vibe Coding, do Andrei Karpathy, né? Um dos cofundadores da OpenAI. Foi isso, putz, preciso de alguma coisa aqui, tô com uma ideia, eu jogo lá na IA, ela faz, aí eu falo que deu errado, eu copio o erro, colo nela mesmo, vou fazer lá, não paro pra
programar o meu, sei lá, minha calculadora de gorjeta, eu só peço pra ele fazer. E se sair, beleza. Se não sair também, dane, esse projetinho de fim de semana, não é pra fazer uma Fortune 500, né? E esse app, eu acho que ele é bem próximo disso. Tem um exemplo que no vídeo que eles dão, né? Ah, escuta, tô indo pra praia, então pega a minha localização, pega o índice ultravioleta, cria pra mim lembretes, manda notificação cada vez que eu tiver que reforçar o meu filtro solar. E o app, ele tem acesso a um bando de frameworks mesmo, que você pode... Aí, de novo, o Rambo e o Coca podem falar melhor do que eu. Mas de frameworks que tem a ver com os kits todos de acesso a mapa, de foto e etc, etc. Tem acesso já, inclusive, ao Apple, os modelos locais da Apple para Apple Intelligence, os Foundation Models lá, o único, né, o que é local, e tem uma lista ainda maior de um bando de framework que eles vão implementar, sabe-se Deus quando, para tornar esses apps que você cria de playgroundzinho, mais completos, com mais potencial. Então, pra playground, putz, eu preciso muito de um app que faça isso, isso só vai ser pra mim. Nossa, isso vai ser muito legal. Até eu não sei quanto tempo vai durar, né? Se Apple vai, não sei, revolve, eu não sei. É o tipo de coisa tão útil, pelo menos pra mim, que parece aquelas coisas que a Apple não deixa de fazer, né? Especialmente a publicação no test flight. Eu acho isso meio perigoso. Mas como um brinquedo de programação de IA para aplicativo para acessar aqui e rodar direto no iPhone, com uma interface bem acabadinha, eu achei muito legal. Pirei nesse app. Olha, eu vou dizer pra você que eu acho que você pode ficar tranquilo, pelo menos relativamente tranquilo. Que, assim, a parte que me chamou mais atenção não é nem a questão da publicação no Test Flight, porque o Test Flight, o App Store Connect como um todo, tem API pública que a Apple disponibiliza, e para você publicar o seu app Vibe Coded ali no Test Flight, você tem que ter uma conta paga do Apple Developer, e você vai usar uma chave de API sua, tá usando tudo dentro das normas permitidas pela Apple. Então até aí eu não vejo problema nenhum. O que me chamou mais, na verdade tem tantas coisas que me chamaram a atenção que eu não vou nem conseguir falar tudo aqui, eu acho. Eu acho que isso aqui vai ter que virar tópico do Olá Mundo. Uma delas, que inclusive a gente, acho que no episódio, não, saiu um episódio no dia anterior da gravação, que saiu outro episódio, mas da semana anterior, a gente falou sobre uma discussão sobre se a Apple deveria usar o Swift como uma linguagem interpretada em vez de compilada para poder iterar mais rápido nos apps sem precisar ficar recompilando e tal. E pelo que eu entendi, o que esse app tá fazendo é basicamente isso. Ele escreve código Swift, só que ele não compila o código, porque ele não pode compilar, porque apps de iOS não podem fazer isso. Mas eles podem interpretar código, assim como pode interpretar JavaScript, qualquer coisa. Então, pelo que eu entendi, eles criaram um interpretador de Swift que em tempo real pega aquele código Swift que seria normalmente compilado e executa ele de forma interpretada. E com isso você dentro dele consegue... mesmo, ele não exporta um app separado, exato. Exatamente. E aí, como é o mesmo código, você pode pegar esse código e compilar para fazer um app, entre aspas, de verdade depois. Então não precisa... Não é ou um ou outro. Você pode ter o melhor dos dois mundos, que foi algo que nós mencionamos lá naquele episódio do Olá Mundo, inclusive. Mas assim, me chamou a atenção essa questão de... Porque todo app que você cria tá rodando dentro desse app. Uhum. Então, o que quer dizer que assim, se você pedir para ele criar um app, que até vi alguém falando que usou ele, que criou lá um app que pega alguns dados lá do Apple Health e exporta para um XML que a pessoa manda para não sei aonde, faz não sei o quê. Então, o app tem que ter a possibilidade de pedir permissão de acesso a dados de saúde. O app tem que ter negócio de câmera, microfone, localização, tudo isso, o app de Vibe Coding em si precisa ter essas permissões. E isso é o tipo de coisa que a Apple geralmente é muito chata. Se você colocar lá tem uma flagzinha que você coloca lá no app para dizer: este app pode pedir a localização, e se ele pedir a localização, a mensagem que vai aparecer é essa. Se você colocar isso, mandar para publicar lá o seu app na App Store, e a pessoa que vai fazer o app review lá não conseguir identificar que o seu app é um app de mapa, por exemplo, vai ser rejeitado. E vai... Por que o seu app tá pedindo? Então, eu fico me perguntando o processo de aprovação desse... Como que eles explicaram? Tipo, esse app pede permissão de saúde, câmera, microfone, tudo que dê pra pedir, notificação, né? Eu imagino também. Mas ele não faz nada com isso. É porque o usuário pode escrever código que...
Daí a pessoa, o que? Escrever código? Não, né? Tipo, app review. Então, eu queria muito uma entrevista com a galera que fez esse app, Mendes, vai atrás, pra entender melhor esse behind the scenes, como que foi, e é impressionante. É realmente, assim, eu fiquei realmente impressionado, porém eu não consegui fazer nada com o app. Eu tive duas ideias, assim, duas ideias que eu pensei, porque eu queria algo que fosse relativamente simples, mas também não fosse calculadora de gorjeta ou alguma coisa besta assim. Aí eu pensei duas ideias. Um app de câmera, simples, tipo, só uma telinha de câmera, botão pra tirar foto. E aí, pra trocar da câmera de trás ou câmera da frente, só isso. Ele fez, o app não funciona. Não aparece imagem. Ele pediu permissão. Quando ele terminou e rodou o app, pediu permissão de câmera, então essa parte funcionou, mas não aparece nenhuma imagem e eu não consigo fazer nada no app. Aí como só tem 5 prompts, eu mandei mais um, só falei, o app não tá funcionando, não tá aparecendo nada. Aí ele fez lá, trabalhou um pouco. Consertei. Continuou não funcionando. Enfim, tá bom, talvez app de câmera é muito complicado, vou criar outro aqui. Aí eu pedi pra ele criar um negócio de sequenciamento de um drum sequencer, que tem os quadradinhos, daí você bota, aqui é o bumbo, aqui é a caixa, aqui é, sabe, pra você criar uma bateriazinha eletrônica. Daí eu pedi pra ele criar, te escrevi bem e tal, ele criou, a UI ficou linda. Linda e funcional, você coloca ali. Quando você dá play, o app trava tudo, trava o app inteiro e não faz mais nada e eu tenho que matar o app. Aí tá bom, tem mais um prompt, fui lá, quando eu dou play, trava o app inteiro. Aí, tá bom, corrigi, play, trava o app inteiro. Ou seja, os 2 apps que eu pedi pra ele criar, ele escreveu um código, criou uma UI até bonitinha, mas nenhum deles fez nada, tipo, nem o mínimo que era pra fazer. Então, a minha experiência não foi tão boa. Teria provavelmente sido melhor se não tivesse essa limitação tão absurda de pouco de prompt. É muito pouco, não dá pra você fazer, né? Porque daí se o primeiro negócio que ele faz não funciona at all, que foi o meu caso, não tem back and forth suficiente pra você corrigir os probleminhas, né? E aí se pelo menos a primeira versão funcionasse algo, né? Mas nenhum dos que eu não rolou. Mas assim, eu continuo impressionado, me chamou muito a atenção o quão rápido ele foi e a qualidade da interface que ele cria. Porque, geral, assim, todos que eu testei, eles com certeza têm um treinamento, um fine-tuning ali, ou contexto dos frameworks da Apple, dos padrões de interface dos sistemas da Apple, porque tá muito bonitinho, muito polido, assim, pra ser algo, né, um modelo cru. E esse lance de pedir pra ele corrigir um problema e ele ficar bouncing, assim, indo e voltando e não corrigindo, é exatamente a experiência que eu tive com o Cloud Code. É exatamente assim. Se o negócio não funciona, a chance de você conseguir fazer funcionar só mandando ele fazer funcionar é mínima. No fim das contas, ele acaba apagando o código que não tá funcionando e colocando uma coisa fake lá pra mentir que tá funcionando e não tá funcionando de verdade. Então, foi minha experiência com o Cursor. O resultado final continua, assim, em termos de confiabilidade ainda tá muito fraco, mas como um conjunto da obra, esse app me impressionou muito. Tem, vamos chamar assim, compiladores de C#. Isso já tem tempo, nem sei como é que tá hoje. Era Continuous, acho o nome do aplicativo. Python, né? Todo mundo compila Python, mas já existem compiladores para iOS, então requisitar esse acesso ainda mais, né, como a gente falou, pessoas que foram ali co-criadores de Swift UI, whatever, facilita ainda mais o processo. Então, não vejo isso exatamente como um grande desafio, né? Já tava ali, né? Só uma correção de chatice minha, se você quis dizer interpretadores. Sim. Não, que compilador não gera código. Sim, não gera o código. Eu acho que o Mendes ele foi muito feliz quando falou, né, os projetinhos de final de semana, né, protótipos, porque vibe coding é isso, assim, na minha parca classificação, se eu tenho condição de entender o que tá rolando ali nesse aplicativo, você pode visualizar o código. Se eu vou lá, não, peraí, isso aqui, mexo aqui, né, eu já não acho que é vibe coding.
Vibe coding é você, pra mim, é você usar a tradução ao vivo do iPhone e não falar outra língua. Você nem sabe o que tá chegando no ouvido da outra pessoa. Exato. Né? Quando você vai ali, não, peraí, isso aqui tá errado, cara. Né? Se você tem condição de revisar, além do teste, né? Vibe coding pra mim é você faz lá o negócio. Aperta o play, deu certo, ok. Não deu certo, e reza, faz de novo. Isso é vibe coding. Quando você entra num fine tuning, não para ajustar, não, isso aqui tá errado, isso aqui é diferente, isso aqui é aquilo outro. Acho que já é um desenvolvimento que você tá fazendo em parceria com a IA. Né? Você já tá... É um desenvolvimento com IA, mas não é vibe coding. Vibe coding é muito... o próprio Andrei fala sobre isso, né? Aquele embrace... Né? O exponencial, né? O conhecimento exponencial da coisa pega, vai e vambora. Bem que ele tem maior interesse em fazer com que essa coisa aconteça, ele vem falando disso já há bastante tempo, é que ele fala, não, a linguagem de programação é o próximo idioma, né, ninguém mais vai precisar aprender a programar e coisas do tipo. Talvez um dia isso chegue lá, mas hoje é projetinhos de escopo fechado, né? Por exemplo, no vídeo ele fala sobre um tracking de marés, pelo que eu entendi. Eu nem sei como é que faz isso. Eu sei que tem uma tábua de marés, mas eu não sei se é uma tabela que ele tá fazendo aquilo, né? Com coisa de lua, ou se tem uma API por trás, que ele, tipo um leitor de RSS que o cara tá pegando esse dado de... Eu nem sei qual é a fonte do negócio. E vibe coding é um pouco disso, né? Você passa o problema e você não sabe como é que vai estar sendo resolvido. Você fica... Né? Então, qual é a confiabilidade disso? Para um protótipo é maravilhoso. Para você que sabe, que entende, não, é verdade, a maré agora tá aqui desse jeito mesmo. Ok, perfeito. Mas quando entra numa coisa de, não, peraí, você pode criar os seus aplicativos e colocar na loja. Peraí, calma. Você não se tornou um desenvolvedor. Você tá dando seus primeiros passos. E como primeiros passos, ele é ótimo. Faz interface melhor do que eu. Não tem nem o que falar. Mas, assim, eu tenho mais reservas em relação ao vibe coding em si do que o aplicativo. O aplicativo eu achei maravilhoso. Aplicativo ótimo, lindo. Dá vontade de usar sem sombra de dúvida. Mas não vai... É que, às vezes, você vê no vibe coding, né, a galera fazendo aqui, e aí faz um negócio mó legal. Só que ele tá juntando diversas partes de coisas que já existem. E aquilo dali não vai virar um negócio, porque para virar um negócio... Né, hoje, qualquer um faz um Uber. Né? Qual a dificuldade técnica de fazer o Uber? Nenhuma. O problema é você fazer os contatos, conseguir os motoristas, conseguir gente que use, conseguir parcerias. E aí sim faz uma empresa, e aí sim você tem ali um unicórnio. Vibe coding não vai fazer... Vibe coding não vai trazer unicórnios, mas vai resolver aquele software mais... Que você tem um completo domínio, né? Que você sabe o que é para fazer ali, sabe avaliar a resposta. Como o uso da IA. Não, você errou aqui, você não tá certo. Aquelas tabelinhas, aquelas mini calculadoras, né, que a gente faz. É excelente. É o tipo de problema que eu já, até certo ponto, tenho resolvido com vibe coding. Eu não lembro se foi aqui que eu comentei, se eu comentei em algum lugar, que eu precisava de eu tinha a habilidade de exportar arquivos CSV com dados em série de uma coisa que estava acontecendo num app meu, que eu precisava investigar uma questão de valores ao longo do tempo. E eu usei por um tempo uns sites que você arrasta um arquivo CSV e ele cria o gráfico, né, da ondinha lá e tal, mas não estava funcionando exatamente como eu queria. Aí eu usei o Cloud no Xcode 26 ali e falei, cria um app que eu arrasto um arquivo CSV, ele cria, eu posso selecionar o X, o Y, 15 minutos eu tinha o app que eu precisava, que é uma coisa que se eu fosse fazer o app, primeiro que eu ia querer fazer muito bem feitinho, ia demorar muito mais tempo do que mereceria, né? E segundo que ia demorar muito. Então, ia demorar no mínimo umas 2 horas pra fazer um negócio chegar no nível que tava, com todas as opções que tinha, que daí eu já fui pedindo pra ele colocar várias opções. Então, é o tipo de coisa que realmente o vibe coding salva nessas horas.
Então, preciso de um negocinho pra fazer isso aqui que eu vou fazer uma vez na vida só e não vou precisar fazer muito, ou então uma coisa que volta e meia eu tenho que fazer que tá chato, que daria pra ter uma interfacezinha assim que eu escrevo isso aqui e sai, cospe do outro lado outra coisa. Então, pra esse tipo de coisa é perfeito. Eu lembro quando, logo que apareceu, foi em fevereiro, né? Que o Carpati ele postou isso aí. E o pessoal lá do Hard Fork falou sobre isso e tal. E um deles tem uma piscina em casa, uma jacuzzi, sei lá o que ele tem, que precisa limpar de vez em quando. Aí o outro fez isso, você tava com dificuldade pra limpar, de lembrar. Cria aqui um app, em 5 minutos, um app de lembrete pra você botar aí. Tava até hosteado na web lá, pra lembrar de lavar a piscina, ou limpar a jacuzzi, sei lá o que é. E com uma frase motivacional toda vez que ele for te lembrar de fazer alguma coisa, com uma frasezinha. É de coisas especiais. É o tipo de coisa que, com shortcuts, você faz. Feio, mas faz. Você bota o lembrete, dá pra fazer de um outro jeito, né? Isso aqui é um shortcuts com UI. Lento, bugado, e você vai se odiar por todos os segundos que você gastar fazendo isso. Porque toda vez que eu tento criar um shortcut, eu me odeio. O tempo inteiro que eu tô querendo... que nojo desse negócio. Me dá código. Eu sei lidar com código, não com bloquinhos. Mas enfim, né? É o tipo de coisa que tecnicamente daria pra resolver com shortcuts, mas um negócio one-off assim acaba sendo melhor. Pra só fazer uma besteirinha. E é o tipo de coisa que eu imagino que, assim, em outros momentos a Apple já estaria comprando essa empresa pra fazer isso como um Shortcuts 2.0, carangueja visual, você pede, que é o que a gente falou que devia ter os shortcuts. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Ele falou, tá bom, ele monta o shortcut pra você, olha só, que coisa incrível, né? Um dia o que o vai app ter. faz, né? Sim, dia vai ter. Mas vai demorar uns 2 anos ainda no Exato. mínimo, porque... né? Pelo menos já tem como usar AI num shortcut, o que já facilita, porque muitas vezes você só bota o bloquinho de AI e fala, pega isso aqui e faz isso. E é o vibe code no fim das contas, né? Você até perde o fio da meada, copia, cola, deu erro, copia, cola, vê se faz, ou vai, ou não vai. É que nos atalhos você acaba não tendo muito o código em si, né? Assumindo essa questão aqui das marés, né? Uma tábua de maré que tem que fazer muito cálculo e que seja aquele, entre aspas, código mais hard, você fica ali perdido nos bloquinhos. Então, precisaria dar uma mexida ali. Não sei se talvez no Shortcuts tivesse uma interface como teria no BitRig, mas eles se conversam de alguma maneira. Mas tem aquele cenário de é restrito, ele é confuso, ele não tem um planejamento, você não sabe qual é a lógica, você não tem um entendimento. Provavelmente isso não é escalável, né? Mas funciona. E ótimo. Você não precisa que aquilo rode em 1 segundo. Mas tudo bem rodar em 2 segundos, em 3 segundos. É só pra você. E se tiver errado, não tem problema, né? De maré. Você vai surfar. Calculou errado. Puxa vida, não vai dar pra surfar hoje. Volta pra casa, né? Certamente deve ter alguma questão que você vai ficar preso na ilha, se baixar a maré, não vai, aí sobe, não consegue voltar, enfim. Mas dá pra entender a ideia. Não tem um risco envolvido. Não tá controlando um trem, né? Não tá... E bom, né? Não tá controlando um Vibe avião. training. É só ali uma coisinha restrita. E isso é uma coisa legal, né? Facilita o acesso. Não precisa ter um computador. Você resolve no próprio iPhone. Pô, maravilhoso. Então eu tô pirando nesse app. Espero que eles sigam evoluindo. Porque assim, eu sei que tem muita gente que torce o nariz. Cara, esquece IA, esquece vibe coding. É um app que você escreve o que você quer, ele monta um app pra você. Como que não tem um potencial legal? Como que você não se empolga com uma ideia dessa? É muito louco ver um preconceito por causa dos termos e o benefício que isso se entrega, assim, se perde completamente. Tô bem empolgado com esse app. Espero que ele faça barulho. Obrigado ao Rogério Missil. Ao Rogério Missil que mandou. E também tentei fazer minha parte espalhando mais pro mundo pra gente poder ver se esse app chega em algum lugar. Gostei muito. Eu espero que a próxima versão do Playgrounds, do Swift Playgrounds da Apple, Tem algo assim. tenha
né, uma vibe, até porque... Uma vibe de vibe code. Até porque a Apple tem vantagens ilícitas, segundo o DMA, que só ela tem, que no Swift Playgrounds do iPad, de fato, compila o código com o SDK ali, então... Only Apple can do. Exatamente, porque só eles deixam, né? Inclusive eu hackei o SRD para poder fazer isso no iPhone, porque normalmente só dá pra fazer no iPad, mas não vem ao caso. E aí eu acho que o próximo Swift Playgrounds provavelmente vai ter alguma coisa nesse sentido, que nem o próprio Xcode já tem, e aí talvez a Apple foque mais nesse lance de você criar coisas mais no esquema do prompt ali. Tô curioso, acho que vai ser divertido também ver esse take deles. Provavelmente não vai ser tão legal que nem esse app, né? Mas provavelmente também vai ser menos limitado em termos de o quanto você pode usar. Embora esse app acho que é meio novo, então eles devem estar ainda... eles devem estar ainda medindo pra ver o quanto que dá pra liberar ou não, né? Porque tem que tomar cuidado, senão eles vão à falência. Então talvez daqui um pouco eles já aumentam o limite, pelo menos pra versão paga, né? Vamos ver. Porque de fato deve ser uma infraestrutura bem cara. É muito rápido. Eu achei bizarro. Isso me chamou muito a atenção, porque se eu abrir o Cloud Code aqui e pedir a mesma coisa, vai demorar muito mais do que ele demora. Então, realmente, eles fizeram algo muito bom, porque tá rápido e o que eu consegui ver dos apps que ele criou pra mim tava bonitinho, só não funcionou, mas tava bonito. De repente, uma hora eu pego o código, exporto, boto no Xcode e debugo. Né? Pode ser. Eu tô curioso pra saber qual que é o System Prompt que eles passam pro modelo, que deve ter tudo bem empacotado, com muito detalhe, junto só do que você pede ali. Pois é. Muito bem, seguindo aqui, vamos para o nosso Alô ADT, os feedbacks que vocês mandaram lá em gigahertz.fm/feedback com perguntas ou com dicas. O Ricardo Kuster mandou aqui que está pensando em comprar um Mac Mini para criar um servidor Time Machine e eventualmente instalar o Pi-hole nele para bloquear as bagaceiras, segundo ele. Rambo, você utilizou um Raspberry Pi ou um Mac Mini para o Pi-hole? O Docker é, na opinião de vocês, aconselhável? Existem outras opções? Grande abraço e até o futuro. Nossa, que profundo. Até o futuro. Olha, Ricardo, no meu caso é tudo Raspberry Pi. Eu tenho... São dois e os dois, um acho que é o Raspberry Pi 4 e outro é o Raspberry Pi 5. E em ambos eu instalei direto, não usei o Docker. Aí acho que o Coca deve ter também opiniões. O Docker para Mac hoje é obsoleto, né? Hoje tem opções mais interessantes, onde você não tem a sobrecarga, né, que envolve o Docker Desktop para Mac, como por exemplo o Orb. Usar Mac Mini parece muita coisa pro que você precisa, talvez. Uma coisa é você ter um Mac Mini ali, né, e usar outra coisa é comprar um Mac Mini. Acaba tendo um esforço. Ele é muita coisa para essas aplicações. Fora que tem um comprometimento de tempo. Esse Mac Mini você vai usar por, sei lá, 5 anos, 7 anos, o que é muito tempo, sim. Mas um Raspberry Pi você vai usar por 20 anos, né? Num Pi-hole da vida, coisas mais simples. Tem além de ser mais barato, ainda vai durar mais. Mas o Docker, né, para Linux continua super recomendado. Muito bem, agora tem também aqui um alerta da Mariana Nicolau e tá falando quais cuidados tomar com os novos golpes de iPhones. Ela manda o link de um Reels aqui do Instagram. O golpe, eu vou dizer assim, não é novo, mas tem novos iPhones, né, na área e tem muita gente querendo comprar iPhone novo, então é bom ficar ligado nos golpes. Alguém quer descrever o golpe que aparece no vídeo? Eu acho que não é novos golpes de iPhone. Eu acho que são golpes de novos iPhones. Isso. Perfeito.
Exato. Então, a mulher filmando o unboxing do iPhone dela e ela tira lá o lacre de baixo, o lacre de cima da parte de trás, né, que são 2 papéis agora, e ela mostra a caixa que ela tava meio violada. Eu vou fazer um asterisco aqui, tá? Eu não tenho 100% de certeza sobre a genuinidade desse vídeo. Sabe, sei lá, quando a gente vê no Instagram, por exemplo, alguma coisa engraçada que acontece que não teria motivo nenhum pra alguém estar filmando alguém que levou um tombo no chão de um jeito muito... que é meio combinado. Aham. Eu senti 12,42% dessa sensação vendo esse vídeo, né? Porque todas as informações são passadas pra gente no intervalo de 8 segundos pra gente entender qual que é o golpe. Eu não sei. Mas enfim, ela tira o lacre de baixo, tira o lacre de cima, ela mostra a caixa em volta, ela tá meio amassada, tá meio estranha. Na hora que a moça abre mesmo a caixa, tem um pedaço de lajota, de azulejo dentro, ela faz... Aí corta o vídeo. Então, é um tipo de golpe super antigo, a gente já viu, né? Vim pedra... Teve uma mulher que comprou que viu cocô dentro da caixa de iPhone. Nossa. Então, a notícia. Tem... O que a gente viu outro dia? Cara, o que foi que alguém comprou um MacBook e veio mandioca dentro? Que eu falei que era uma macaxeira, o iPin, não sei. iPin, Antes, exato, né? Então, é o golpe mais velho do mundo, né? Agora, o que fazer? Putz, eu tenho certeza que a gente vai falar tudo o que todo mundo já sabe de como evitar esses golpes. E nada disso vence aquela pulga atrás da orelha de que, nossa, e se só eu achei um iPhone por um preço surreal de convidativo e só eu não vou levar um golpe? Na hora da emoção não tem racionalidade que vença esse excepcionalismo de achar que você foi o floco dourado, que só você não vai levar um golpe, que você achou um iPhone que tá custando mais barato, entrega grátis, chega amanhã de um vendedor que, putz, você geralmente não confiaria, mas só dessa vez. Então, é isso. Primeiro, não existe mágica. Se tem alguma condição que tá melhor do que a dos outros, seja de preço, seja de pagamento, seja de entrega, de alguém que você não tem nem como ir atrás se acontecer alguma coisa, a conversa é meio estranha na hora que você tenta conversar pra saber se vale a pena comprar ou não, é sempre a melhor. Não, sim, tem nota, tem não sei o que e vai chegar o tijolo pra você. Então, não tem muito segredo. Ia comprar de loja, preferencialmente uma loja você não precisa comprar na loja física, mas que seja um representante da loja física, e aí o representante tem que tomar cuidado para não ser, sei lá, Magazine Luiza escrito com um arroba no A e um ao invés do I ou do L. Tomar esses cuidados, ver se o link tá certo, etc. E não ceder à tentação de, putz, se for um golpe, nossa, mas tá R$1.000 mais barato. Sim, tem motivo pra estar R$1.000 mais barato, né? Então, tirando isso, fica de olho em review. É uma conta do Mercado Livre que tem, sei lá, 3 vendas. Aí você vai olhar, tem 18 iPhones à venda. A conta foi criada faz uma semana. Isso tudo que, na hora que você leva o golpe, aí você olha retroativamente e fala, nossa, tinha tanto sinal que era óbvio que era um golpe, agora eu tô me ligando. Eu vou falar a coisa mais cretina do mundo, se liga antes. Aí você não toma o golpe. Então eu não sei coisa mais pontual assim que vocês têm de dica pra dar pro pessoal, pra evitar também de cair nesse tipo de coisa. Tem às vezes aquela, acho que é compra garantida, que é tipo onde a plataforma se responsabiliza pelos problemas, não repassa isso pra loja, né, pra quem de fato você tá comprando. Então tem algumas outras camadas de proteção. Em tese, essa coisa de unboxing começou com a galera por causa desses golpes, né? De comprar a compra online, né? Pô, será que eu vou receber aquilo mesmo? A galera filmava que tava recebendo. Eu acho que eu nunca fiz um unboxing de coisas que eu tava recebendo pra me proteger. Acho que sempre foi tranquilo. Não me lembro de nenhum golpe aí, mas trocar, não tá funcionando. Eu nunca tive mais problemas exatamente por isso, né? Porque eram de lojas confiáveis ali que confiam no consumidor, né? Que não peguei o iPhone pra mim e coloquei uma pedra ali dentro. Aqui, tá uma pedra. Porque mesmo nesses casos, às vezes tem, né? A pessoa ali que no meio do caminho, né? Alguém pega o produto, vai, abre, coloca a pedra, tira o produto. Isso é... Já aconteceu.
Não comigo, mas eu conheço histórias de... Eu acho que esse é o caso... A circunstância mais assustadora pra mim é essa, de tipo, você comprou num lugar legítimo e no meio do caminho, até chegar até você, alguém fez alguma sacanagem. Porque daí realmente meio que ninguém tem culpa. Obviamente que a transportadora, enfim, alguém no meio do caminho teve culpa, mas quem te vendeu não teve culpa, a plataforma não teve culpa, você não teve culpa, né? Não que a vítima tenha culpa, mas é que nem o Mendes falou, assim, tem vezes que eu sinto uma certa dificuldade de ficar com pena da pessoa que sofreu certo tipo de golpe, quando a pessoa estava tentando tirar vantagem numa situação onde claramente aquilo não era pra ser, sabe? Tipo, se você der 2 pulinhos aqui e apertar esse botão, você ganha um iPhone de graça, é só mandar R$50 aqui. Cara, não tenho pena de você se você participar desse tipo de golpe, né? Mas aí, claro, existem casos onde acontece, não é tão óbvio assim. A regra é assim, se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é porque é. Então, não é verdade, então não vá atrás e vai comprar coisa online, só compra em plataformas que tem algum mecanismo de você recorrer se der algum problema, e de preferência pague com cartão de crédito, que daí em último caso você tem o chargeback do cartão de crédito, que enfim, pode ou não funcionar, mas já me salvou em, acho que 2 vezes na vida eu tive que usar o chargeback do cartão de crédito e funcionou. Se você pagou com Pix... É isso que eu ia falar. Não, mas tem ainda não tá no ar, né? O chargeback, né? Só a questão de fraude, né? Mas ainda vai entrar... Você vai entrar pelo próprio aplicativo e falar, pô, eu quero meu dinheiro de volta. Mas daí quem é que vai mediar isso? Porque no caso do chargeback, o cartão, né? Tipo, se eu fiz uma compra no Nubank e a loja não entregou, eu já entrei em contato com a loja não responde, não dá prazo, nada. Aí eu posso entrar em contato com o Nubank e falar, essa compra aqui não foi enviada, tarará. Daí você manda, às vezes eles pedem, manda pra gente cópia dos e-mails que você mandou, do protocolo, tarará. Como é que vai funcionar isso com o Pix? O Banco Central vai mediar? Eu acredito que vai ser o próprio banco, no mesmo esquema do cartão. Você vai entrar em contato lá com o banco, fornecer os dados, enfim, e vai ser feito É bom que incentiva, né, o pessoal a usar, porque realmente é uma das maiores vantagens do cartão de crédito, fora as questões de pontos e tudo mais, mas esse lance de qualquer coisa, você tem como último recurso, tem o chargeback. E galera, pra todo mundo que tá ouvindo aqui, chargeback é em última instância, que é quando você reclama com o cartão. Só façam de fato em última instância, porque quem vende online é prejudicado se você vai lá e dá um chargeback sem motivo, né? Com motivo também, mas daí com motivo é justificado, né? Mas assim, né? Tenta entrar em contato primeiro, dá um tempinho ali pra tentarem te ajudar. Aí, em último caso, usa o cartão. Muito bem, se você quiser encontrar os links de tudo que falamos aqui, pode acessar aí as notas do episódio, ou lá em gigahertz.fm/ADT. Eu quero agradecer, é claro, o Edu, que edita aqui o podcast e faz a gente parecer mais inteligente. Agradecer também o patrocínio da ExpressVPN, agradecer os nossos clientes Platinum, os mais detensos que nos apoiam, gigahertz.fm/apoio. E para falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, você vai lá no Webcoding. Pode até montar sua própria plataforma de vibe coding com a ajuda da Cloudflare e fala para fazer um aplicativo para me achar. Ele vai lá no Google, vai bater Coca-Tech, vai me encontrar, ou então vai arranjar um jeito de você mandar uma DM lá no Instagram pro @coca.tech. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês acham meus textos no 95Mac. Muito bem, eu tô lá em mastodon.social, @inside e também no Alamundo aqui na Gigahertz. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!